Será que existe algo mais profundo acontecendo dentro da mente quando o assunto é desejo? Carl Jung, um dos grandes nomes da psicologia analítica, acreditava que a sexualidade não era apenas uma função biológica. Para ele, era, antes de tudo, simbólica, uma linguagem do inconsciente, uma força arquetípica carregada de significados, traumas, fantasias e impulsos que moldam a maneira como vivemos, amamos e buscamos sentido na existência. É sobre isso que vamos falar aqui hoje. Mas calma, esse vídeo não é sobre sexo da forma rasa e repetitiva que costuma circular por aí. Não é sobre certo ou errado, bonito ou feio. Aqui vamos olhar para a sexualidade como uma energia psíquica, algo que, quando bem compreendido, pode se transformar em criatividade, liberdade, consciência e até mesmo espiritualidade. Então já deixa o seu like, que isso ajuda o canal a alcançar mais gente interessada em reflexões fora do óbvio. E se ainda não é inscrito, aproveita e se inscreve agora. Toda semana a gente traz temas sobre comportamento humano, psicologia profunda e filosofia aplicada à vida real. E me conta nos comentários, você acha que o desejo domina a gente ou que é possível dominar o desejo? Quero muito saber sua visão sobre isso. Comenta aí que eu leio tudo. Quando se fala em sexo, o pensamento da maioria vai direto para o instinto, o físico, o prazer ou a reprodução. Mas para Jung, o sexo vai muito além. Ele nasce no corpo, sim, mas adquire um significado muito mais amplo quando enxergado através da lente do inconsciente. Para Jung, a sexualidade é uma força arquetípica. Isso significa que ela não é apenas uma necessidade fisiológica, mas um símbolo universal, presente em todas as culturas, mitos, religiões e histórias da humanidade. O desejo é como uma linguagem simbólica que o inconsciente usa para se comunicar. Ele se manifesta nas fantasias, nos sonhos, nas buscas, nas angústias. Quando essa energia é mal compreendida ou reprimida, pode se tornar desordenada, gerando compulsões, vícios, frustrações e conflitos internos. Mas, quando olhamos para ela com mais consciência, é possível canalizá-la para algo muito mais profundo do que o prazer momentâneo. Ela pode se transformar em arte, em insight, em cura. O desejo, no fundo, está ligado ao movimento da alma. É ele que nos empurra para o novo, que nos atrai para alguém, que nos convida à criação e à transformação. Ao mesmo tempo, ele também nos confronta com nossas sombras, inseguranças e medos. Jung via essa força sexual como uma das expressões daquilo que ele chamou de libido. Mas, diferente da visão freudiana, a libido para Jung não se restringe ao campo sexual. É uma energia vital que pode se manifestar como desejo por uma pessoa, uma ideia, um propósito ou uma mudança interna. O mais fascinante é que essa energia pode ser transmutada. Ela pode mudar de direção, de forma e de intensidade. Quando reprimida, ela não desaparece, apenas se oculta, assume máscaras. Mas quando escutada com atenção, acolhida com honestidade, ela se reintegra. E é nesse ponto que a sexualidade deixa de ser puro instinto e passa a ser uma ferramenta de expansão da consciência. É como se o desejo não estivesse apenas nos empurrando para fora, para o mundo, para o outro, mas também nos chamando para dentro, para um lugar onde podemos nos encontrar de verdade, um espaço onde o desejo se transforma em ponte e não em prisão. Para compreender com mais profundidade como essa energia atua, precisamos olhar para dois conceitos fundamentais da psicologia junguiana, a ânima e o ânimos. Esses dois arquétipos representam o feminino e o masculino, mas não no sentido literal de gênero, e sim como expressões psíquicas presentes em todos nós.
Jung dizia que dentro de cada homem há uma mulher interior, a ânima, e dentro de cada mulher, um homem interior, o ânimos. Essas imagens internas são arquétipos, estruturas simbólicas do inconsciente que influenciam profundamente nossa forma de amar, de se relacionar e até de se enxergar. Elas moldam sentimentos, idealizações, julgamentos e escolhas afetivas. Quantas vezes você já se viu profundamente atraído por alguém que, racionalmente, não fazia tanto sentido? Ou idealizou alguém de forma quase mágica, colocando nessa pessoa todas as qualidades que você achava que precisava? Muitas vezes, o que está acontecendo aí é a projeção da sua ânima ou do seu ânimos. Você não está enxergando o outro como ele é, mas como uma representação de algo seu que está inconsciente. O inconsciente usa o outro como um espelho simbólico, tentando mostrar o que falta ser integrado em você. Jung dizia que o amor, muitas vezes, é um encontro com o inconsciente, e que, se não reconhecemos isso, acabamos vivendo relações confusas, idealizadas, até destrutivas, porque estamos buscando fora algo que, na verdade, está faltando dentro. A ânima representa a conexão com a emoção, a sensibilidade, a intuição. Quando integrada, o homem acessa essas qualidades com maturidade. Quando reprimida, ela se manifesta em forma de idealizações, como a mulher perfeita, a musa inatingível ou a femme fatale que seduz e destrói. O ânimos, por sua vez, é a imagem do masculino interno na mulher. Representa a lógica, a ação, a direção. Quando bem integrado, traz firmeza, foco, estrutura. Quando mal resolvido, surge como crítica interna, rigidez, racionalidade extrema, ou como a imagem do homem forte e salvador que muitas vezes não existe fora da fantasia. Esses arquétipos estão ativos em nosso inconsciente constantemente. Influenciam nossa atração, expectativas, frustrações e forma de amar. Jung nos convida a parar de buscar no outro o que está ausente em nós, a integrar essas imagens internas, permitindo que o masculino e o feminino em nossa psique dialoguem e se equilibrem. Uma das ideias mais provocadoras de Jung é que muitas vezes, quando nos apaixonamos, não estamos amando o outro, mas a projeção de uma parte de nós mesmos. Quantas vezes você conheceu alguém e sentiu aquela conexão quase mística, como se fosse alma gêmea, como se a pessoa completasse algo que você nem sabia que faltava? Na visão de Jung, isso é a ânima ou o ânimos em ação. O inconsciente, usando o outro para revelar algo escondido dentro de você. E essas projeções têm uma função: te mostrar o que precisa ser reconhecido e integrado. Se um homem projeta a ânima numa mulher, talvez esteja tentando se reconectar com sua sensibilidade, criatividade, emoção. Se uma mulher projeta o ânimos num homem, talvez esteja buscando direção, força, estrutura, mas nela mesma. Quando não percebemos essa dinâmica, começamos a exigir do outro algo que ele nunca prometeu ser. Criamos expectativas irreais, cobramos perfeição e sofremos com frustrações inevitáveis. Quantas histórias você conhece de relações que começaram intensas, mágicas e terminaram em caos emocional? Na linguagem junguiana, isso acontece porque a projeção se quebrou. A fantasia ruiu e o outro apareceu como é, humano, imperfeito, diferente do ideal. E isso não é um problema, é parte essencial do processo. Jung dizia que a projeção existe para ser desfeita e que é nesse ponto que começa o verdadeiro amor. Quando paramos de exigir que o outro nos complete e passamos a buscar nossa completude interior. Esse tipo de amor mais consciente só nasce depois que você enfrenta o espelho e decide continuar a caminhada com os próprios pés. É quando o desejo se transforma,
deixa de ser carência e vira potência criativa. E é aí que a sexualidade revela seu aspecto mais profundo. Para Jung, o sexo não é só uma experiência do corpo, é um portal para a consciência, um caminho de individuação. O processo de se tornar quem você é de verdade, integrando todas as partes da sua psique, as que você mostra e as que você esconde. Quando a energia sexual não é reprimida nem vivida de forma inconsciente, ela se transforma, vira força vital, vira vontade de criar, de entender a si mesmo, de transformar dor em expressão, vazio em significado. É por isso que tantas tradições antigas viam o sexo como algo sagrado, não no sentido moral, mas simbólico, como uma força criativa e transcendental. Jung resgatava essa visão mais simbólica da sexualidade. Para ele, o desejo, quando vivido com consciência, conduz ao despertar. O arquétipo do herói sexual não é o sedutor conquistador. É aquele que atravessa o próprio fogo interno, encara suas sombras e retorna mais inteiro. Vivemos numa cultura que ou exagera ou reprime o sexo, ou o trata como produto ou como tabu. Jung propõe um terceiro caminho, o da integração, de olhar para o desejo com consciência, sem medo, sem culpa, sem ilusões. Porque o desejo pode derrubar, mas também pode elevar. Pode aprisionar, mas também pode libertar. Tudo depende da consciência que colocamos nele. E para atingir esse nível, é preciso encarar um passo difícil, o encontro com a sombra. A sombra, para Jung, é tudo aquilo que você rejeita em si mesmo. Tudo o que foi reprimido, condenado, escondido, por medo, vergonha ou dor. E a sexualidade costuma ser uma das partes mais escondidas da sombra. Desde cedo, muitos aprendem que desejar é errado, feio ou perigoso. Então, empurram esses sentimentos para o fundo do inconsciente. Mas eles não desaparecem. Voltam disfarçados. Em culpa, compulsão, relações confusas, padrões que você nem entende de onde vêm. Jung dizia, o que você nega te domina, o que você aceita te transforma. Olhar para a sombra sexual não é fácil, é incômodo, às vezes doloroso, mas é profundamente libertador. Não se trata de viver todos os desejos sem freio, mas de escutar o que eles estão tentando te dizer. Porque o desejo fala, ele aponta para carências, feridas, partes esquecidas. Ao entrar nesse mergulho, você começa a ver que até os desejos mais estranhos carregam mensagens importantes. E ao reconhecer isso, você ganha liberdade. Não para fazer tudo, mas para não ser mais escravo de nada. E é nesse ponto que a sexualidade vira caminho espiritual.